A alta do dólar e os impactos na economia é o tema de hoje do Ponto de Vista, e quem conversa comigo é o professor de Finanças da PUC, Eli Borochovicius. Bem-vindo, professor. Olá, estou muito contente de estar aqui, muito feliz, porque é o momento da gente poder conversar um pouquinho sobre um tema que aparentemente é complexo, mas a gente vai tratar aqui numa forma de bate-papo para poder explicar para as pessoas o que é que está acontecendo na verdade com a economia, com a alta do dólar, o que representa isso para a sociedade, para as pessoas. Então, obrigado por essa oportunidade, para mim é um privilégio, estou muito feliz. Eu que agradeço, e a primeira pergunta é justamente o que levou a essa alta do dólar que a gente está vendo aí batendo recordes e recordes. Na semana passada, ela chegou aí aos 3,70, coisa que não acontecia desde 2002. Quando a gente fala em dólar, a gente tem o dólar paralelo, a gente tem o dólar comercial e a gente tem também o dólar turismo. O dólar turismo já chegou a 4,20 inclusive, né? Então a primeira coisa, o que é esse negócio de dólar? O que significa isso? Dólar é uma mercadoria como qualquer outra, é um produto. E como um produto, ele pode subir de preço ou ele pode descer de preço. Essa alta e baixa, ela se dá principalmente em função da oferta e da procura. E aí eu tenho, quer dizer, motivos que fazem com que as pessoas procurem mais o dólar e motivos das pessoas se desvencilharem do dólar. Então, quando eu tenho uma procura muito alta do dólar e eu não tenho tanta oferta, a tendência do dólar é subir. Quando eu tenho baixa procura do dólar e as pessoas não procuram o dólar, esse dólar tende a cair. É um produto como qualquer outro. Quando mais pessoas se interessam por um determinado produto, a tendência do preço é subir. Então, o que está acontecendo na verdade? Em especial, quando a economia vai mal, quando as coisas não vão muito bem, as empresas não conseguem vender. Se elas não vendem, elas não conseguem oferir lucro. Por conta disso, elas não distribuem os lucros. E aí, a economia arrefecida torna o país um tanto quanto não interessante para os investidores de fora. Ou seja, a imagem do país lá fora ela acaba sendo prejudicada e isso leva a esse aumento do dólar. Existe uma relação direta. Qual que é o fator principal que leva ao aumento? É a imagem do país fora ou a economia aqui internamente, os gastos, a circulação de dinheiro e mercadorias interna? As duas coisas, na verdade. A questão da imagem ela é preocupante porque os investidores, quando eles acreditam no país e vão trazer recursos para o país, eles trazem dólar. À medida que eles trazem dólar, significa que eu tenho muita oferta do dinheiro. Se eu tenho muita oferta do dinheiro e pouca demanda, a tendência disso é o dólar baixar. E quando eu tenho o dólar mais baixo, teoricamente eu tenho uma inflação mais baixa. Portanto, eu não tenho um aumento dos nossos custos e as pessoas conseguem fazer com que a economia gire, as pessoas conseguem comprar. E eu tenho também, obviamente, a questão interna. Agora, dólar baixo, ele é muito bom para aqueles que estão importando e é interessante também para as pessoas aqui dentro, porque parte dos nossos produtos, quando eles são fabricados com alguns itens que vêm do exterior. Se o dólar está baixo, esse produto ele chega para cá num preço mais baixo, a gente consegue industrializar esse produto e vender num preço mais acessível para as pessoas. Então, a economia do jeito que está hoje, ela é preocupante porque as pessoas já estão sem dinheiro. Em função do dólar mais alto, os produtos estão mais caros. Aí não compram mesmo. Como as pessoas não compram, as empresas não vendem. Se as empresas não vendem, não tem lucro. Se não tem lucro, os nossos investidores vão embora. E se os investidores vão embora, a tendência do dólar é subir. É o que está praticamente acontecendo hoje. Hoje a gente tem o dólar mais alto em função da economia arrefecida do jeito que está hoje e em função de investimentos mais interessantes lá no exterior. Muitos economistas falam que o valor atual do dólar seria o valor real, ou seja, aquele valor que ele necessitaria estar de verdade, e o que a gente teve nos últimos anos de dólar baixo era uma coisa irreal. O senhor concorda com esse ponto de vista? Olha, aí depende. Na economia, o que a gente precisa sempre é encontrar o equilíbrio, né? Qual é o equilíbrio atual? Depende de como vai a política, depende de como vai a economia, depende de como vão as empresas, depende de uma série de indicadores financeiros e indicadores econômicos. Na situação atual, quando a gente tem um dólar mais alto, que é o que está realmente acontecendo hoje, a indústria nacional ela se sente confortável em aumentar os preços. Só que a gente está com uma economia ruim.
com preços mais altos, as pessoas não conseguem comprar, não gira a economia. Então, nesse momento, eu particularmente penso que seria interessante a gente ter um pouquinho mais de redução nesse dólar. A gente precisaria fazer alguns esforços nesse momento para tentar reduzir um pouco essa moeda, porque a moeda, o dólar muito alto, inflaciona o país e a economia não gira. Se a gente já está vivendo um momento de recessão, um momento de... eu digo que é crise, porque crise nada mais é do que um momento ruim, né? Então, nós estamos vivendo um momento ruim na economia. Então, por conta disso, eu particularmente penso que seria interessante a gente ter um pouquinho de redução nessa moeda. Trabalhar mais ou menos, se a gente conseguisse chegar na casa dos 2,40, dos 3,40, 3,30, a gente já conseguiria voltar à economia e começar a repensar em uma retomada econômica. E aí, eventualmente, até baixar um pouco mais, em especial abaixo dos 3. Existe um teto, limite que o dólar possa chegar e que a economia consiga suportar aqui no Brasil? Olha, eu não diria um teto. Nós tivemos, por exemplo, na época das eleições do primeiro governo Lula, chegou a R$4 o dólar, né? Para aquela época era um absurdo. Hoje, na atual circunstância, a gente está falando acima dos R$4. Se não me falha a memória, o dólar futuro, hoje, se a gente comprar o dólar futuro para outubro, a gente já está comprando a 3,70. Se a gente estiver falando em 2016, o dólar futuro já está quase chegando a 4. Então, é possível que chegue a R$4. No meu entendimento, isso não faz bem para a nossa economia, é prejudicial para a população brasileira ter um dólar muito alto. Agora, dólar alto também é bom para outras atividades, em especial para quem faz exportação, para quem está trabalhando com turismo interno. Então, se a gente perde de um lado, a gente ganha do outro. Agora, de novo, na economia o importante é o equilíbrio, né? Nesse momento, os importadores perdem demais, os exportadores ganham demais. Então, está na hora da gente trazer o dólar um pouquinho mais para baixo, pelo menos no meu entendimento, para que a gente possa ter um pouco de fôlego. E como trazer esse dólar mais para baixo? Olha, existem várias formas de você trabalhar. Quer dizer, a primeira delas, e é a mais conhecida, é swapando contratos pelo Banco Central. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como funciona esse esquema de swap que muito se fala na imprensa. Swap nada mais é do que uma troca de indicador. Tá? Então, quando você troca o indicador, você joga o dólar para baixo porque você está trocando a tua moeda, né? Então, o que o Banco Central faz é isso. Lembrando que o Banco Central ele deve ser considerado como alguém de fora. Quando o Banco Central ele compra a moeda, ele está tirando a moeda de circulação. Se ele tira a moeda de circulação, significa que eu tenho menos oferta. Como eu tenho menos oferta, a tendência do dólar com baixa oferta é de cair. Quando ele joga dinheiro no mercado, a tendência é ao contrário. Então, basicamente, isso é o que faz o Banco Central. Mas a gente não vive só disso, porque o dólar, em especial, quem trabalha em mesa de câmbio, tem uma dificuldade muito grande, porque o dólar, em especial, ele não funciona só em função da questão política e da questão econômica nacional, mas ele tem uma relação muito forte com a economia lá fora. Então, nesse momento, por exemplo, a China vive um problema complicado, uma economia difícil, né? Nós, por exemplo, somos grandes exportadores de minério de ferro para a China. Se nós não exportamos, significa que a gente não recebe dinheiro, não está entrando dólar aqui. O resultado disso é um aumento da taxa cambial. Então a gente precisaria exportar um pouco mais, precisaria voltar a trabalhar essa questão internacional para ver se a gente conseguia um pouco dessa redução da nossa moeda, né? Tá já, professor. O tema de hoje, do ponto de vista, é a alta do dólar e os impactos na economia, e a gente já volta. Voltamos com o ponto de vista que fala hoje sobre os impactos da alta do dólar na economia brasileira. Professor, uma pergunta fundamental que é sobre a questão da produção brasileira. Como que ela fica diante dessa alta do dólar? Bom, para a economia brasileira, quando a gente tem a alta do dólar, teoricamente é bom,
porque ela tem condições de atender um pouco mais a demanda nacional. Fica mais competitiva. Ela fica muito mais competitiva. Quer dizer, quando o dólar está baixo, fica mais barato eu importar e aí eu tenho, quer dizer, mais competição. Então, para o consumidor, o dólar baixo é legal porque está competitivo o mercado e aí a tendência dos preços é de queda. E o contrário é verdadeiro. Quando eu aumento o dólar, eu tiro o mercado exterior como uma empresa competindo no mercado nacional e as empresas nacionais elas ficam mais confortáveis com isso. Agora, dizer que a economia vai muito bem, obrigado, por causa da alta do dólar não é uma grande verdade. Quer dizer, o que está acontecendo agora, o que a gente está vivendo hoje, é uma recessão. A gente não sabe quando a gente sai da recessão e entra numa depressão para voltar ao boom. Então, alguns economistas trabalham a ideia de que a gente tem um boom, que é um crescimento da economia, depois a gente começa a ter uma recessão que vai para a queda, essa queda ela termina num vale que é chamada depressão e volta a ter uma retomada. Essa retomada da economia hoje depende muito das tomadas de decisão, em especial do governo federal, que não tem acontecido, não tem sido assertiva. Então eles têm tentado uma certa quantidade aí de alternativas, tentando voltar à economia e não é o que está acontecendo. Então, quando a gente está falando na alta do dólar é bom para a produção, tudo bem, quer dizer, é interessante porque eu consigo vender num preço mais alto. Mas colocar o preço mais alto e não vender é um problema também para essas empresas. Então, E também tem a questão dos investimentos de fora do país, principalmente de multinacionais. Isso acaba sendo afetado. Isso acaba sendo afetado. Então, de uma maneira geral, quando a gente tem o dólar mais alto, os salários aqui para essas empresas ficam mais baixos, porque como o dólar está alto, eu consigo comprar mais reais com o mesmo valor de dólar. Então os salários ficam mais baixos. O problema é que as empresas lá fora não vão investir num país que está com dificuldade, um país que hoje tem apresentado déficit primário, né? Quer dizer, o que significa isso? O governo hoje ele gasta mais do que ele consegue arrecadar. Agora, por que está acontecendo isso? Porque como nós vivemos um período de recessão, as empresas não estão vendendo, o governo ele vive de impostos. Então, se as empresas não vendem, se a economia não gira, o governo não arrecada imposto. Se não arrecada imposto, como é que ele vai fazer para pagar suas contas? Aumento de carga tributária. Porque se eu não consigo receber no volume, eu tenho que aumentar no valor. Isso também espanta principalmente as empresas de fora. Isso espanta demais as empresas de fora, além do que essa instabilidade econômica que a gente vive, essa instabilidade política, afugenta, porque você aumenta o risco das empresas. E se você aumenta o risco, você tem que aumentar o retorno para essas empresas, para esses acionistas, para esses investidores. Agora, quando eu não tenho esse retorno maior, isso afugenta, eles tiram o capital daqui, como eu tenho uma fuga de capitais, eu tenho de novo aumento do dólar, que é o que a gente está falando desde o início. Nesse ponto da questão de valores, de produtos e de investimentos, existe uma expectativa da população brasileira, principalmente em relação a veículos, de que o preço vá cair por conta da alta do dólar, por conta de uma recessão econômica. Essa expectativa é real? Olha, quando a gente fala nos veículos, na questão em especial do mercado automotivo, o que a gente tem visto é que as empresas fornecedoras das montadoras estão com uma capacidade de aproximadamente 75% em ociosidade, né, da sua capacidade produtiva. O que significa isso? Que eles têm uma capacidade alta de produção e não estão produzindo. Não produz porque as montadoras não compram, porque também não vendem os automóveis. Resultado disso é que a grande maioria das empresas do mercado automotivo tem demitido. Se a pessoa não tem emprego, ela não tem receita. Se ela não tem receita, ela não compra. Se ela não compra, de novo, eu não giro a economia, né? Então, a minha preocupação quando a gente fala, por exemplo, de automóvel, é que as empresas, se elas reduzirem o preço, elas não conseguem suprir os seus custos e aí não vão oferir lucro. A gente reclama muito, em especial aqui, automóvel brasileiro gosta muito de carro, gosta muito de automóvel. A gente reclama muito que os preços lá fora são mais baratos e que o motivo da alta de preços aqui é em função especificamente dos impostos. Não é bem verdade, tem a questão também do lucro dessas empresas. Agora, os custos
para se manter uma empresa no país são muito altos. E as empresas precisam ter lucro, né? Ninguém investe numa empresa para não ter retorno financeiro. Como a gente tem custo muito alto nesse país, risco muito alto, elas acabam aumentando o preço. Automóvel, em algum momento, tem vida útil, né? Porque quer dizer, os equipamentos eles vão se deteriorando. Então, eles vão ter que começar a liquidar esses automóveis. O problema é que nem sempre esses automóveis estão em condições. E para você deixar em condições, você tem custo, né? É o óleo que vai empedrar, é a gasolina que está lá parada, é o carro que não roda, o carro está lá parado, vai crescer no mato ao longo lá no pneu, o pneu vai murchando, então tem gastos para deixar ele em ordem para entregar. Resultado disso, eu particularmente não acredito, honestamente, numa redução de preço de automóvel. Comprar automóvel é um ativo imobilizado, né? O que significa isso? Ele entra no teu ativo não circulante, é um dinheiro praticamente jogado fora. Então, teoricamente, as pessoas deveriam comprar automóvel para locomoção. E, obviamente, satisfazer a sua vontade, a sua necessidade e o seu conforto. Aí cada família tem o seu conforto, cada família tem a sua necessidade. Mas se ficar esperando redução de preço para comprar, eu particularmente não acredito muito nisso. Nesse ponto da redução de preço também a gente tem o quesito de que muitas peças vêm de fora do país. Isso também seria um fator que manteria os preços mais altos? Sem dúvida. Muitas peças vêm de fora, com dólar alto, eu acabo tendo uma produção mais cara. Isso é natural que aconteça. Agora, é interessante porque se você fizer uma importação direta, ao invés de passar por toda essa cadeia de empresas, pode ser que você compre um produto brasileiro no exterior, trazendo para cá, pode sair a peça mais barata do que se você for comprar direto aqui no Brasil, né? Então, às vezes, a importação direta ela sai mais barata do que a compra diretamente aqui, porque ela vai passando por uma cadeia de empresas que precisam trazer lucro, né? Resultado disso, de fato, as empresas não têm conseguido reduzir os seus custos para continuar mantendo os seus lucros, né? Quais outros setores da indústria também são muito afetados pela alta do dólar aí, fora o setor automotivo? Olha, basicamente a gente tem cosméticos, a gente tem tudo aquilo que demanda de produto, tudo aquilo que vem de produto eletrônico, que vem de fora, são afetadas em função do dólar. Indústria farmacêutica, né, é afetada pelo dólar. Basicamente todas as indústrias, na verdade, sofrem de certa forma uma variação no seu preço em função do dólar. A gente não tem nenhuma específica aí para dizer, não, essa, pelo menos nessa a gente vai conseguir uma redução de preço ou algo assim, ou uma estabilização ao menos. Olha, eu acho pouco provável que a gente tenha redução de preço em função de dólar, né? Isso não deve acontecer. A gente depende, na verdade, o mundo está globalizado, né? Então a gente depende do exterior, o exterior depende muito de nós, e a moeda, quer dizer, a oscilação da moeda, ela faz parte disso. O que pode acontecer, na verdade, e aí depende de conhecimento técnico e financeiro, é trabalhar um pouquinho o mercado de capitais. Então, se as empresas conseguirem fazer operações de hedge é uma proteção cambial. Ela consegue travar a variação do preço do dólar. Quando ela trava esse preço do dólar, facilita para que ela tenha a sua formação de preço de venda. Então, travando o dólar, ela trava o preço de venda. Então, ela está um pouco mais tranquila e não sofre muito com essa oscilação. Mas aí depende do dólar futuro, né? Dizer que as empresas vão conseguir reduzir preço, aumentar o preço em função do dólar, a gente está, todas as empresas, na verdade, em especial as indústrias. A variação está muito alta, né? Está muito alta. A gente já volta ao ponto de vista de hoje, fala sobre a alta do dólar e os impactos na economia brasileira, já que a gente volta. Voltamos com o ponto de vista que hoje fala sobre a alta do dólar e os impactos na economia com o professor de finanças da PUC Campinas, Eli Borochovicius. Professor, nas famílias, no dia a dia, no que essa alta do dólar impacta tanto? Na verdade, impacta em tudo, né? Porque com a alta do dólar, a gente tem as mercadorias custando mais caro. Então, as pessoas que vão adquirir produtos acabam pagando mais caro por isso. Agora, tem aquelas pessoas, por exemplo, que vão viajar, né? Vão
tem um dinheiro reservado para o seu lazer e, enfim, tem gente que sai, né, vai para o exterior para poder estudar e por aí vai. Isso, obviamente, também vai impactar na vida das pessoas, né? Em função dessa alta do dólar, as pessoas precisam gastar mais reais para comprar o mesmo valor em dólares. Então, para quem for viajar, estiver pensando em viajar, tem que acompanhar essa oscilação do dólar e para poder programar melhor essa sua viagem. Existe uma fórmula para economizar nessa compra de dólares? Olha, existem várias formas de você adquirir o dólar. Você pode adquirir o dólar em espécie e pagar um IOF mais baixo. Você tem a opção de comprar o Travel Check, você tem condições de gastar no cartão de débito em moeda estrangeira. Enfim, tem várias formas de você utilizar o dólar. Se você não for levar muito dinheiro para fora, normalmente são aquelas pessoas que vão fazer uma viagem de 10 dias, de 15 dias, ainda que a questão segurança seja um problema, eu acho que é mais interessante já levar em espécie, né? Mais fácil, a pessoa vai numa casa de câmbio, vai dar o teu CPF, isso tem que ser registrado, a Receita Federal precisa saber, né, que você está comprando dólares de uma forma legal, de uma forma direita. Então eles vão pegar lá o teu CPF, vão trocar essa moeda e você guarda essa moeda. Até porque o IOF ele é mais baixo, ele é bem mais baixo na troca aqui. O IOF ele é bem mais baixo quando você compra a moeda ao invés de gastar direto no exterior. Em especial, cartão de crédito, porque cartão de crédito você vai gastar, você vai ter que pagar pela moeda no dia em que você for quitar o teu cartão e vai pagar 6,38% de imposto, né, de IOF sobre isso, que é muito alto. Então, assim, para quem for para o exterior e estiver pensando em gastar no cartão de crédito, continha rápida, bota 10% a mais em cada coisa que estiver comprando, é mais ou menos o preço que tem. E aí, para facilitar a conta, joga aí mais ou menos a R$4 o dólar e vai ter mais uma ideia de quanto custa cada coisa que vai comprar lá fora. Mas se puder levar em espécie, é um tanto melhor. Tem a questão segurança, eu entendo isso, é preocupante. A gente tem que tomar bastante cuidado, em especial aqui no Brasil, mas é a recomendação. Seria trocar e levar. Retomando a minha pergunta original dos impactos no dia a dia da alta do dólar. Muitas pessoas acham que a alta do dólar não impacta os produtos nacionais, principalmente os produtos de agricultura, coisa que você encontra no supermercado para alimentação. Existe um impacto, né? Existe um impacto. Quando você tira os produtos importados de circulação, você diminui a competitividade, em função disso você tem uma alta dos preços. Agora, o problema não é só o dólar, né? Hoje o que a gente está vivendo é um problema sério de inflação, não por demanda, mas inflação por custo. O que significa isso? Inflação por demanda é quando você tem pouca oferta e muita demanda, muita procura. Quando você tem muita gente procurando um produto e não tem tanta gente oferecendo, a tendência do preço é subir. Essa é uma forma de você inflacionar o mercado. Não é o que está acontecendo hoje, ainda que seja discutível. No meu entendimento, a gente está vivendo uma inflação não por demanda, mas por custo. O que significa essa inflação por custo? A gente teve um aumento da gasolina e isso é prejudicial para os preços. Isso afeta na alta dos preços, porque basicamente no território nacional a gente trabalha com transporte rodoviário, então a gente depende da gasolina para poder ir e vir, trazer a mercadoria, então o transporte fica mais caro. A gente tem o custo da eletricidade, que ficou muito mais alta, e a gente tem a questão da água que está mais alta. Então, para eu produzir, eu preciso de energia e eu preciso de água. O resultado disso é que eu tive um custo muito alto. Quando eu aumento o custo para manter o meu lucro, eu preciso vender mais caro. Então, se não me falha a memória, parece que agora, esse ano, nós tivemos no primeiro semestre, a primeira vez nos últimos 10 anos, que supermercado reduziu o número de vendas. Caiu, se não me falha a memória, 2%. Então, a gente fala que só caíram os bens de consumo, a exemplo das de linha branca, isso caiu mesmo, 40%, 45%. Até porque a gente teve fim de redução de IPI, de outros incentivos para essa área, né? Que tendem a voltar, mas isso não vai resolver o problema. Mas é verdade, quer dizer, tivemos aí uma queda de 40%, quase 50% na venda desses bens de consumo. E a gente vai dizer, olha, a população está sem dinheiro, então não vai comprar bens de consumo, mas não vai deixar de comprar, de gastar no supermercado.
Isso não é uma verdade, não é o que tem acontecido, não é o que a gente tem visto. As pessoas têm reduzido a quantidade, as pessoas têm procurado produtos alternativos com preços mais baixos e as pessoas têm olhado com bastante cuidado, coisa que não se fazia no passado, a diferença de percepção de qualidade de um determinado produto. Então, talvez, se para algumas empresas isso é um problema, para outras empresas pode ser uma grande oportunidade para colocar a sua marca no mercado para que as pessoas testem essas marcas novas. É o que tem acontecido. Redução hoje de vendas em supermercado e as pessoas se preocupando cada vez mais em gastar menos. Nesse quesito de impactos na família no dia a dia, existem dicas de como a pessoa pode controlar os gastos, diminuir e enfrentar essa crise econômica aí? Olha, eu particularmente não gosto de sair muito da questão do orçamento familiar. Se hoje a gente perguntar para as famílias brasileiras se elas sabem o quanto elas ganham e quanto elas gastam, elas vão chutar um valor e possivelmente vão errar, né? Então as pessoas não colocam no papel. É importante fazer um orçamento familiar. E aí, quando a gente monta esse orçamento familiar, a gente vai perceber que a gente tem só dois tipos de gastos básicos, os chamados gastos fixos e os variáveis. Os gastos fixos, a gente não tem o que fazer. Se eu fechei um contrato de aluguel, eu fechei por um ano. Não adianta no meio do caminho eu querer mudar. Isso eu não tenho condições de mudar. Já os variáveis, eu consigo reduzir. O gasto variável é tudo aquilo que eu consigo aumentar ou reduzir em função do consumo. Se eu consumir menos energia, eu vou pagar menos. Se eu consumir menos água, eu vou pagar menos. Então, tudo aquilo que eu consigo movimentar em função do meu consumo, eu chamo de despesa variável. Então, as pessoas hoje não conseguem modificar, pelo menos não no curto prazo, as despesas fixas, mas conseguem modificar as suas despesas variáveis. Então, tem dicas básicas aí que a gente tem para evitar desperdício. Então, as pessoas têm que hoje tomar muito cuidado com a questão da água, que também é uma questão ambiental. Quando a gente fala em consciência financeira, as pessoas só pensam no dinheiro, mas também é uma consciência ambiental e uma consciência social, inclusive. Então, recomendação, na hora que for lavar roupa, junta mais roupa para poder fazer uma única máquina de lavar. Faz a reutilização dessa água para poder limpar quintal, essas coisas. Evita o desperdício de energia, inclusive. Vai sair do quarto, desliga a luz. Hoje, o maior consumo de energia se dá em especial em ferro elétrico, chuveiro elétrico, máquina de lavar. Então, se a gente conseguir reduzir o consumo disso, a gente vai fazer um bem para o ambiente, a gente vai fazer um bem no aspecto social, em especial para o nosso bolso. Tá já, professor. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado. Esse foi o ponto de vista que discutiu sobre a alta do dólar e os impactos na economia com o professor de finanças da PUC Campinas, Eli Borochovicius. A gente volta num próximo programa.